Sérgio Cabral afirma que não tem culpa pelo caos financeiro no Rio de Janeiro. Preso, o ex-governador disse em depoimento à justiça que é um realizador e ainda criticou o sucessor Luiz Fernando Pezão. Ele é um mitômano, né, professor? Realmente não dá. Eu observei o depoimento, realmente ele... Tudo bem que ele é um psicopata, tal, tudo bem, como se isso fosse uma coisa simples, né? Ele não pode mais voltar a circular pelo Brasil, por qualquer rua do Brasil e do mundo. Ele tem de ficar preso. Ele é um sujeito que coloca em risco a ordem pública, um sujeito perigoso. E dá uma raiva, né? Mas muitos que estavam no tribunal de Nuremberg, que o Sérgio Cabral nem sabe o que é, que o Sérgio Cabral é um sujeito ignorante. O pai não. O pai era um ótimo jornalista, né? Conhecedor de música, né? de futebol, tal. Mas o filho saiu desse jeito. Muitas vezes os filhos não saem como eram os pais, né? Isso a gente sabe muito bem. No caso do Sérgio Cabral, a questão toda, o que ele fala é um verdadeiro absurdo. Ele tenta fazer uma comparação com Adhemar de Barros, que ele nem sabe direito também quem é Adhemar de Barros. Ou seja, foi um episódio mais desse circo terrível. Aqui no Rio de Janeiro os hospitais não têm gaze, esparadrapo, não tem dipirona, a segurança pública é o caos que nós sabemos, o transporte, o Barata é aquele que comprou inclusive o Sérgio Cabral, mas o Barata é amiguinho do Gilmar, e sendo amiguinho do Gilmar Mendes, você pode fazer o que quiser no Brasil. Eu não entendi a declaração dele na comparação com o Adhemar, que ele falava, o Adhemar, o que o Adhemar dizia? Roubas, mas faz. E ele falou, eu realizo. Mas confessou que rouba também? Eu sinceramente não entendi. E só lembrar os mais jovens que o Adhemar de Barros era um desconhecido deputado do PRP de São Paulo quando Getúlio Vargas nomeou interventor em São Paulo em 1938. Tinha uma lista de 10. O Adhemar era o 10º. E o Getúlio, claro, propositalmente escolheu aquele que era o que tinha menos importância, né? E o Adhemar foi interventor de 38 a 41. Durante a ditadura do Estado Novo. Ele roubou tanto no período, durante a ditadura, que o Getúlio foi obrigado a tirar o Adhemar de interventor e nomeou o Fernando Costa, que acaba depois morrendo, que estava organizando o PSD, morreu em 45, num acidente aqui na Via Anhanguera. Mas o Adhemar foi eleito em 47 governador. O único governador da oposição eleito naquele momento, único, com apoio dos comunistas. Inclusive, o Partido Comunista estava legal de maio de 45 a maio de 47. E foi governador e elegeu o sucessor, Lucas Nogueira Garcês, que acabou rompendo com o Adhemar. O Adhemar, depois ele é candidato em 54, derrotado para o governo do Estado, em 50 por Jânio Quadros, em 57 é prefeito, é candidato a presidente da República 2 vezes, 51 e 60. Lembrando que em 55 ele é o mais votado nas duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois volta a ser governador em 62 e é cassado pelo regime militar, depois no seu terceiro governo do Estado, né? E assume o sucessor durante cerca de 9 meses, com o Lauro Natel. Agora, duas observações sobre o Adhemar, que era um carismático, né, professor? Ele era amado, tinha um monte de ademarista, monte de pessoa que era ademarista, era fanático pelo Adhemar de Barros. Os comícios dele no interior lotavam. E segunda coisa, realmente ele fazia, né? A Vinhancheta, Hospital das Clínicas, entre outras. A Anhanguera também. A Anhanguera. Lembrar que, para concluir, que a figura do Adhemar disputava. São Paulo não tinha a luta UDN, PTB, PSD, aqui era Adhemar e Jânio. Eram os ademaristas e os janistas. A luta política de São Paulo era outra. E lembrar que o Adhemar tinha uma célebre amante, Ana Caprignoli, que ele a tratava por Dr. Rui, tanto que nas reuniões o pessoal falou Dr. Rui ao telefone, era Ana Caprignoli. E o cofre da Ana Caprignoli, Dilma participou do assalto, Dilma Rousseff, lá no Rio de Janeiro, na época, se fosse atualizar hoje em dólares, daria o quê? Aproximadamente uns 15, 20 milhões de dólares que foram expropriados, para usar a linguagem dilmista, né, do cofre da Ana Caprignoli lá no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores assaltos da esquerda na história da América Latina. Não foi o maior, porque teve assaltos maiores.